Por que você não desaparece de uma vez? Minha enteada disparou durante uma discussão, e sua mãe se juntou a ela. Talvez fossemos mais felizes sem você. Não respondi, apenas fui para o quarto e comecei a arrumar minha mala. Hoje de manhã, meu celular vibrava sem parar, 13 chamadas perdidas, algo estava errado. Quando entrei na sala de estar, a casa estava estranhamente silenciosa, mas não era só isso, havia algo diferente, algo fora do lugar. Olhei ao redor, tentando entender o que era, então percebi. Todas as nossas fotos de família estavam diferentes. Me aproximei da moldura grande acima da lareira, aquela da nossa viagem para Yellowstone no último verão. A foto ainda estava lá, mas eu não estava. Cada imagem minha havia sido cuidadosamente removida, deixando buracos estranhos em momentos que deveriam ser de família, cobrindo os últimos 3 anos. Fiquei ali, a xícara de café esfriando na minha mão, quando ouvi a porta do quarto de Stella se fechar suavemente no andar de cima. Seus passos hesitaram no topo da escada. Ela obviamente percebeu que eu estava acordado. Depois de um momento, continuou descendo, o celular na mão, sem fazer contato visual enquanto passava direto para a cozinha. Bom dia, disse, mantendo minha voz neutra. O silêncio que se seguiu era carregado de intenção. 3 anos. Foi esse o tempo que passei na vida de Stella. 3 anos construindo confiança com cuidado, noites de filmes, ajuda com a lição de casa de matemática, tentando estar presente sem forçar a barra. Agora, aos 16 anos, ela começou a se afastar, algo que eu já esperava. Rebeldia adolescente era normal, mas isso parecia diferente. Tudo começou na semana passada, quando me ofereci para ajudá-la com um projeto de química. Ela estava tendo dificuldades na matéria, e eu pensei, bom, não importa o que eu pensei. A resposta dela foi como um tapa. Para de fingir que se importa com as minhas notas, você não é meu pai de verdade. Já tinha ouvido variações disso antes, mas algo no tom dela era novo, afiado, calculado. Delila, minha esposa, estava na cozinha e com certeza ouviu, mas não disse nada. Aquele silêncio foi como tomar partido. A tensão foi aumentando ao longo da semana. Pequenas coisas, pratos deixados na pia com olhares significativos, portas fechadas com um pouco mais de força do que o necessário, conversas que morriam assim que eu entrava no cômodo. Delila também começou a se afastar, desconversava sempre que eu tentava falar sobre o que estava acontecendo. Ela só está sendo adolescente, Thomas, não leve para o lado pessoal. Mas ontem à noite, tudo explodiu. Stella estava no celular durante o jantar, o que ia contra as nossas regras. Quando a lembrei gentilmente disso, ela jogou o telefone na mesa. Meu Deus, por que você tem que controlar tudo o que eu faço? Por que não pode simplesmente me deixar em paz? Stella, comecei, eu só estou tentando. Tentar o quê? Fazer papel de pai. Ela se levantou, a cadeira arrastando no chão. Eu já tenho um pai. Então, ela olhou diretamente para mim. Por que você simplesmente não desaparece? Ninguém pediu para você tentar tanto assim, é patético. Virei-me para Delila, esperando, nem sei o que, apoio? Mediação? Em vez disso, ela colocou o garfo na mesa e disse, baixinho, talvez todos nós estivéssemos melhor sem você. As palavras pairaram no ar como fumaça. 3 anos de memórias passaram pela minha cabeça. O dia em que Stella riu pela primeira vez de uma das minhas piadas de pai, a noite em que me ligou chorando porque seu primeiro namorado terminou com ela, o sorriso orgulhoso de Delila quando Stella me pediu, não a mãe dela, para ajudá-la a escolher um vestido para o baile da escola. Levantei-me devagar, o jantar ainda pela metade. Ok, disse simplesmente. Ok, o quê? Stella desafiou, mas algo brilhou em seu olhar, incerteza, talvez. Se é assim que vocês se sentem, ok. Subi as escadas até o nosso quarto e peguei minha velha mala. Pude ouvi-las cochichando lá embaixo, mas ninguém subiu. Enquanto separava roupas para alguns dias, percebi que minhas mãos não estavam tremendo. Me senti estranhamente calmo. Quando desci, Stella já havia sumido, provavelmente para o quarto. Delila estava parada na entrada da cozinha, os braços cruzados. Então você vai embora? Essa é a sua solução. Você disse que ficariam melhor sem mim, respondi, verificando minhas chaves e carteira. Estou apenas respeitando isso. Não é isso que eu quis dizer, começou, mas parou, orgulho, raiva, ou talvez algo mais, a impedindo de continuar. Peguei minha mala, vou para a casa do Ryan, em breve resolvo algo mais definitivo. Parei na porta, sabe, quando Stella disse aquelas coisas, doeu, mas ouvir você concordar, isso quebrou algo em mim, deu. Saí sem esperar resposta. Dirigi até a casa do Ryan em silêncio. Ele me olhou por um segundo antes de preparar o quarto de hóspedes. Sem perguntas, esse é o tipo de amigo que ele é.
Desliguei o celular e tomei um calmante da reserva do meu kit de viagem. Esta manhã, acordei com o sol entrando por cortinas desconhecidas. Quando finalmente liguei o telefone, ele explodiu de notificações: 13 chamadas perdidas, 8 de Delila, 3 de Stella, 2 de Kim, minha irmã, 27 mensagens, 4 mensagens de voz. Ainda não ouvi nenhuma delas. Agora estou aqui, sentado no quarto de hóspedes de Ryan, observando o trânsito da manhã, pensando naqueles espaços vazios nas nossas fotos de família. Talvez eles sempre tenham estado ali, e eu só me recusei a enxergar. Meu celular vibra de novo, é Stella. Depois de tudo o que aconteceu, me pego encarando o nome dela na tela, me perguntando o que pode ser tão urgente agora. Mas eu ainda não estou pronto, ainda não. Às vezes, o mais difícil não é ir embora, é saber se você deveria voltar. Atualização 1. Primeiro, obrigado a todos pelos comentários de apoio na minha última postagem, eu não esperava uma resposta tão grande. Para responder as perguntas mais comuns, sim, eu li as mensagens. Não, ainda não respondi nenhuma delas e sim, ainda estou na casa do Ryan. Minha manhã começou como as outras, fingindo me concentrar no trabalho enquanto, na verdade, ficava olhando para o celular, me perguntando se deveria quebrar o silêncio. Então, Ryan soltou uma bomba no café da manhã. O Miles está de volta na cidade, disse ele, deslizando o celular pela mesa. Na tela, uma foto no Facebook mostrava o pai biológico da Stella, marcado em um restaurante local 2 semanas atrás, o mesmo Miles que não paga pensão há 3 anos, o mesmo Miles que perdeu os últimos 4 aniversários da Stella. De repente, o timing de tudo começou a fazer sentido. Rolei novamente pelas mensagens do meu celular, as de Delila tinham evoluído de pura raiva muito maduro. Thomas, fugir em vez de conversar para preocupação, por favor, só diga que está bem, até algo mais complexo. A última dizia: tem algo que você precisa saber, é sobre a Stella. Por favor, me ligue. Kim apareceu na hora do almoço, trazendo café e aquele olhar determinado que ela sempre tem quando está prestes a se meter na minha vida. Você está um caco, anunciou, jogando-se no sofá do Ryan. Valeu, sempre bom te ver também, mana. Ela nem sorriu. Encontrei a Stella no shopping ontem. Isso chamou minha atenção. E como ela está? Tomando café com o Miles. Meu estômago revirou. Ela não me viu, continuou Kim, me observando com atenção, mas parecia esperançosa. Sabe aquele olhar que ela tem quando tenta não se animar demais com alguma coisa? Sabia exatamente do que ela estava falando, o mesmo olhar que Stella teve quando foi aceita naquele programa de verão no ano passado, como se tivesse medo de acreditar que algo bom estava realmente acontecendo. Você sabia que ele está mandando mensagens para ela há meses? Perguntou Kim, prometendo que dessa vez ele vai fazer tudo certo. Peguei o celular e abri o Instagram da Stella, algo que raramente faço. A postagem mais recente era uma foto dela com Miles, com a legenda: momento em família de verdade. Os comentários estavam cheios de emojis de coração dos amigos dela, todos completamente alheios ao passado dele. Ryan, que estava ouvindo em silêncio, finalmente falou: lembra da última vez que ele apareceu? Quando a Stella tinha 13 anos. Lembrava muito bem. Miles apareceu cheio de promessas grandiosas, ficou 2 semanas, depois sumiu. Stella passou 4 dias sem sair da cama. Delila e eu levamos meses reconstruindo a confiança dela, tentando convencê-la de que ela era suficiente, de que merecia algo melhor. Como se fosse combinado, meu celular vibrou com uma nova mensagem de Delila. Ele está pedindo para ela morar com ele. E ela está considerando. Por favor, Thomas. Sei que você está com raiva de mim, mas ela precisa de você. Comecei a digitar várias respostas, apaguei todas. O que eu poderia dizer? Ah, então você queria que eu desaparecesse, mas agora precisa que eu reapareça. Toda a situação parecia uma piada cruel. Então, outra notificação. Stella postou um novo story no Instagram, uma foto de folhetos de faculdades espalhados pela cama, com a legenda: grandes mudanças chegando. Às vezes, você precisa escolher seu verdadeiro caminho. Essas foram exatamente as palavras de Miles há 3 anos, bem antes dele se mudar para o outro lado do país por seu verdadeiro caminho e parar de atender as ligações da Stella. Kim deve ter notado algo na minha expressão. O que você está pensando? Perguntou. Demorei um momento antes de responder. Estou pensando no dia em que me casei com a Delila, disse devagar. Lembra do que a Stella disse no discurso dela? Sobre como, às vezes, a família te encontra quando você menos espera.
Agora, ela estava postando sobre sua família de verdade, sobre seu verdadeiro caminho, enquanto Miles fazia papel de pai do ano. Ele a convenceu. Parei de falar quando meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Thomas? Aqui é a senhorita Anderson, do colégio Riverside. Sou a orientadora da Stella. Sei que isso é incomum, mas preciso conversar com você sobre algumas mudanças preocupantes nos planos acadêmicos dela e sobre seu comportamento recente. Você poderia vir amanhã de manhã? Concordei com a reunião, minha mente girando. Desde o primeiro ano, Stella sempre manteve notas impecáveis, determinada a entrar em uma boa universidade. O que poderia ter mudado? Quando desliguei, Kim e Ryan me olhavam, esperando. E então, perguntou Kim. Peguei meu celular, exalei devagar. Acho que está na hora de quebrar o silêncio. Finalmente abri o correio de voz da Stella. Sua voz era pequena, diferente de sua confiança habitual. Eu sei que você provavelmente me odeia agora, e eu entendo. Mas eu preciso te contar uma coisa. Sobre por que eu disse aquilo, sobre o Miles. Só, por favor, me liga de volta. Havia algo na voz dela que me lembrou da menina de 13 anos que checava a caixa de correio todos os dias, esperando por uma carta que nunca chegou. A reunião com a orientadora da Stella era amanhã às 9 horas. Depois disso, era hora de algumas conversas honestas. Porque o problema de desaparecer é que, às vezes, te permite enxergar as coisas com mais clareza à distância. Meu celular ainda mostrava o número da escola na tela, logo abaixo, uma nova notificação. Uma mensagem de Miles, no grupo da família, do qual eu ainda fazia parte. Ótima notícia! Grande anúncio no jantar de amanhã à noite. Uma sensação estranha tomou conta de mim. Eu já sabia exatamente qual seria esse anúncio. E não ia deixar a história se repetir. Atualização 2. Passei a última hora tentando descobrir como escrever esta atualização. A reunião com a senhorita Anderson revelou coisas que eu nunca esperava, e os acontecimentos que vieram depois. Bem, vou começar do começo. Cheguei cedo ao colégio Riverside, observando os alunos correndo para a primeira aula. Alguns colegas de Stella me reconheceram. Os olhares rápidos e os sussurros deixavam claro que os boatos sobre a minha ausência já estavam circulando. A senhorita Anderson não perdeu tempo. Assim que me sentei, ela deslizou um formulário pela mesa. Stella entregou ontem a papelada para sair das aulas avançadas, disse. Ela também está deixando o clube de francês e o conselho estudantil. Meu peito apertou. Esses eram os programas pelos quais Stella havia lutado para entrar, as atividades extracurriculares nas quais ela apostava para as inscrições na faculdade. Tem mais, a senhorita Anderson continuou. Na semana passada, ela pediu para enviarmos os históricos acadêmicos para 3 escolas diferentes, todas na Califórnia. Ela fez uma pausa, me observando atentamente. A mesma cidade onde Miles comprou um imóvel recentemente. Foi quando as peças começaram a se encaixar. Peguei meu celular e mostrei para ela a mensagem de Miles no grupo da família. Deixe eu adivinhar, ele vai abrir um novo negócio por lá. Ela assentiu. Stella mencionou algo sobre uma startup, disse que o pai precisa de investidores da família para colocar o projeto de pé. O velho sentimento de náusea voltou, o mesmo de 3 anos atrás, quando Miles convenceu Delilah a lhe emprestar dinheiro para um negócio certo, dinheiro que nunca vimos de volta. Saí da escola e fui direto para nossa casa. O carro de Delilah estava na garagem. Pela janela, vi que ela andava de um lado para o outro na cozinha, o telefone no ouvido. Quando me viu, correu para abrir a porta antes mesmo que eu batesse. Ele pediu dinheiro para ela, disse imediatamente. O fundo da faculdade dela. Ele está enchendo a cabeça dela com promessas sobre essa startup de tecnologia, dizendo que se ela investir agora, vai ganhar o suficiente para pagar qualquer faculdade que quiser. Onde ela está? Tomando café com o Miles, de novo. A voz de Delilah falhou. Tentei dizer que era golpe, mas ela me acusou de estar com ciúmes. Disse que pelo menos ele acredita nos sonhos dela. Sentei-me no balcão da cozinha, o mesmo lugar onde tudo desmoronou uma semana atrás. Por que não me contou que ele estava de volta? Ela suspirou. Tentei resolver sozinha, achei que, se os mantivesse afastados. Balançou a cabeça. Então você e Stella brigaram, ela disse aquelas coisas, e eu simplesmente, entrei em pânico, fiquei do lado dela porque tive medo de que, se não fizesse isso, ela escolhesse ele completamente. Antes que eu pudesse responder, a porta da frente se abriu. Stella entrou, parou ao me ver, seu rosto mudou, maquiagem impecável,
usando um casaco caro que Miles provavelmente comprou para ela, mas os olhos estavam vermelhos. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, mas o tom agressivo de antes não estava lá. "Deixando as aulas avançadas, sério?" Mantive a voz calma. "Stanford." "Os planos mudaram", murmurou, evitando meu olhar. "Meu pai disse." Miles disse, corrigi suavemente. Algo brilhou no rosto dela. "Ele tem conexões lá, a startup é garantida para." "Como a revenda de carros clássicos era garantida", interrompi. "Ou a franquia de food trucks." Peguei meu laptop e abri os documentos que passei a manhã inteira reunindo. "Fiz algumas pesquisas. Quer ver a situação atual da empresa do Miles? Ou o relatório de crédito dele? Ou talvez os 3 processos que ele está enfrentando por seu último investimento garantido?" As mãos de Stella tremeram ao pegar o laptop. A cada clique, a fachada que ela tentava manter se rachava um pouco mais. Então, ela chegou ao processo movido pela avó da sua ex-enteada, tentando recuperar o dinheiro do fundo universitário que Miles pegou emprestado. A primeira lágrima caiu. "Ele disse." Ela engoliu seco. "Ele disse que mudou, que queria compensar o tempo perdido, que poderíamos ser uma família de verdade." Ela parou de olhar para a tela e, de repente, me encarou. "O álbum de fotos." Murmurou. "Ele disse que eu precisava provar que estava escolhendo ele, que você era o motivo pelo qual ele ficou longe, porque tomou o lugar dele." Delilah se aproximou. "Querida." Mas Stella recuou. "Eu sabia", sussurrou, lá no fundo, "acho que sempre soube, mas eu queria tanto acreditar." O celular dela vibrou, mais uma mensagem de Miles. Ela ficou olhando para a tela por um longo tempo. Então, sem dizer nada, desligou o telefone completamente. "Preciso ir", disse abruptamente, subindo as escadas. "Só preciso pensar." "Não a seguimos." Às vezes, o melhor que você pode oferecer a alguém é espaço. As horas passaram. Delilah e eu conversamos, de verdade, pela primeira vez em semanas. Falamos sobre os erros, sobre os medos, sobre Stella, sobre Miles, sobre nós. Por volta da meia-noite, eu estava prestes a voltar para a casa do Ryan quando meu celular iluminou com uma mensagem de Stella. "Eu estraguei tudo. Tá tudo uma bagunça. Podemos conversar?" Mas tipo, de verdade, não sobre Miles, nem sobre dinheiro, só. "Lembra quando a gente ia tomar sorvete depois das minhas aulas de dança, e eu ficava reclamando dos dramas da escola? A gente pode fazer isso? Eu sei que não mereço, mas..." Tô digitando isso do carro, estacionada na sorveteria que a gente sempre ia, tecnicamente já fechou, mas o dono nos conhece. Ele tá ficando aberto até mais tarde só pra gente. Olhei pela janela, e lá estava ela, no carro da mãe, sentada, provavelmente criando coragem para sair. Assim como eu. Às vezes, as conversas mais difíceis começam com os menores gestos. Ou, nesse caso, com sorvete de menta com chocolate, à meia-noite. Atualização final. Aquela noite na sorveteria mudou tudo. Stella falou por horas sobre a manipulação de Miles, sobre seus medos, sua culpa, mas foi algo que ela mencionou de passagem que chamou minha atenção. Miles estava pedindo para ela convencer os pais de seus amigos a investirem na startup dele. Algo se encaixou na minha mente, lembrei dos processos que encontrei, do padrão de atrair famílias por meio dos filhos, e, de repente, a raiva que eu vinha reprimindo encontrou um propósito. "Sabe", disse com cuidado, "o que ele está fazendo não é só moralmente errado, é ilegal." Stella ergueu os olhos do sorvete derretendo. "O que você quer dizer?" Expliquei sobre fraude financeira, sobre esquemas de investimento não autorizados. Seus olhos se arregalaram enquanto ela pegava o celular e me mostrava os grupos de mensagens, onde Miles estava diretamente pedindo investimentos para menores de idade. Naquela noite, depois de deixar Stella em casa, fiz algumas ligações. Kim tinha um amigo na comissão de valores mobiliários. Ryan conhecia alguém na promotoria. Pela manhã, eu já tinha um plano. Miles não viu isso chegando. Estava ocupado demais com seu grande jantar de anúncio, onde planejava convencer Stella a transferir o dinheiro da sua faculdade para ele. Até convidou os pais de alguns amigos dela, mais alvos em potencial. O jantar foi em um restaurante caro. Miles estava em seu elemento, falando sobre conexões no Vale do Silício e sobre retornos garantidos. Esperei até que as entradas fossem servidas antes de me levantar. "Antes de continuarmos", disse calmamente, "tem algumas pessoas que gostariam de se juntar a nós." No segundo seguinte, agentes federais e um investigador do estado entraram. A confiança no rosto de Miles se transformou em confusão, depois em puro pavor.
Acontece que Miles não estava conduzindo apenas um golpe. Os investigadores encontraram 7 esquemas fraudulentos diferentes em 3 estados, e cada vez que ele se reconectava com Stella ao longo dos anos, ele já estava preparando novas vítimas. A revenda de carros clássicos que custou as economias de Delilah? Parte de um golpe maior. A franquia de food trucks? Mesmo padrão. Mas aqui está a parte mais bonita. Dessa vez, ele foi descuidado, documentou tudo em mensagens e e-mails para Stella, achando que ela nunca se voltaria contra ele, mas quando ela encaminhou essas mensagens para os investigadores, seu destino foi selado. Os pais presentes no jantar? Estavam usando escutas. Cada promessa, cada mentira, cada proposta de investimento ilegal foi gravada. Miles tentou fugir, derrubou um garçom, correu para a saída, mas não chegou longe. 3 passos depois, a segurança o derrubou no chão. Enquanto o algemavam, ele olhou para Stella com aquela expressão manipuladora de cachorro arrependido, a mesma que já tinha funcionado tantas vezes antes. Querida, isso é só um mal-entendido, implorou. Diz para eles, diz que eu sou seu pai. Stella se levantou, os ombros retos. Meu pai está bem aqui, disse, segurando minha mão. E ele acabou de assistir você receber exatamente o que merece. O que veio depois foi intenso. Reportagens, depoimentos das vítimas, mais famílias aparecendo para contar suas histórias. Os investigadores descobriram mais de 2,3 milhões de dólares roubados. Miles está enfrentando uma pena de 15 a 20 anos. Sua startup? Nem existia, era só um site falso com fotos roubadas do escritório de uma empresa real. Mas a verdadeira vitória não foi ver Miles sendo preso, foram os pequenos momentos que vieram depois. Stella colocou todas as fotos com Miles em uma caixa e as entregou para a promotoria. Provas, disse, com um toque de seu velho sorriso. Ela refez a inscrição para as aulas avançadas, a escola entendeu a situação, os pais dos amigos dela, em vez de ficarem com raiva, criaram um grupo de apoio para famílias afetadas por golpes semelhantes, algo bom saindo de algo horrível. Ontem à noite, Stella me pediu ajuda com suas redações para a faculdade. Agora eu tenho uma história bem única para contar, brincou. Quantas pessoas podem escrever sobre desmantelar o império fraudulento do próprio pai biológico? Delilah e eu estamos fazendo terapia, a confiança a ser reconstruída, feridas a serem curadas, mas ver ela colando de volta minhas fotos nos álbuns de família, endireitando cada uma com cuidado, isso disse mais do que qualquer palavra poderia. Esta manhã, Stella desceu para o café da manhã mais cedo do que o normal, com um envelope na mão. Achei isso no meu quarto, disse, deslizando pela mesa. Miles me pediu para enviar na semana passada, são os papéis de investimento da startup dele. Ela hesitou, achei que talvez você quisesse adicionar as provas. Olhei para o envelope, depois para ela. Quer entregar juntos para os investigadores? Ela sorriu, aquele sorriso de verdade que eu sentia falta. Podemos tomar sorvete depois? Algumas pessoas podem dizer que a vingança foi dura demais, que família é família, não importa o que. Mas família de verdade não tenta roubar seu futuro. Família de verdade te protege, mesmo que isso signifique te proteger de outros membros da sua família. A sentença de Miles será no próximo mês. Stella está planejando ler uma declaração de impacto da vítima, está trabalhando nela há semanas, revisando cada palavra com cuidado. Ontem, ela me pediu para dar uma olhada. Preciso de um bom final, disse. Algo que mostre que eu não sou só uma vítima dele. Acho que ela já encontrou esse final. Está na forma como ela mantém a cabeça erguida agora, em como está ajudando outros jovens a reconhecerem golpes semelhantes, nos folhetos das faculdades que estão de volta em sua mesa. O verdadeiro caminho dela, não aquele que Miles tentou vender. Às vezes, seguir em frente significa garantir que o passado não possa machucar mais ninguém. E, às vezes, a melhor vingança não é apenas assistir alguém enfrentar as consequências. É prosperar apesar delas. Hoje à noite, teremos um jantar em família, só nós 3. Stella está preparando o molho de macarrão famoso dela, aquele que aprendeu assistindo vídeos de culinária comigo durante a quarentena. Coisas normais, simples, maravilhosas, o tipo de coisa sobre a qual Miles terá muito tempo para pensar, da cela dele. História 2. Eu paguei pelo casamento da minha irmã, mas fui excluído da lista de convidados. Mesmo depois de bancar tudo, minha irmã disse que eu não combinava com o estilo do evento, mas o sorriso desapareceu do rosto dela quando o local cancelou tudo no último minuto e ela percebeu o que tinha acontecido. Ainda me lembro exatamente do momento em que descobri, não foi através de uma conversa sincera, um erro no correio ou sequer uma menção casual, não,
Eu descobri que não fui convidado para o casamento da minha própria irmã da mesma forma que alguém descobre sobre uma festa que nunca deveria saber que existia, por uma postagem nas redes sociais. Imagine um convite lindamente desenhado, com letras douradas em relevo, delicadamente colocado sobre um tecido de cetim branco. A legenda dizia: a contagem regressiva começou. Mal posso esperar para comemorar com todos os meus entes queridos no dia mais especial da minha vida. Todos os entes queridos dela, menos eu. A princípio, pensei que fosse um erro, talvez meu convite ainda estivesse no correio, talvez ela só não tivesse tido tempo de me contar pessoalmente, afinal, passei os últimos 6 meses me desdobrando para garantir que ela tivesse o casamento dos sonhos. Paguei o depósito do local quando ela e o noivo estavam sem dinheiro, cobri o adiantamento do buffet quando meus pais hesitaram, até dei dinheiro para o vestido dela que, ironicamente, ela nem sequer me mostrou. Rolei pelos comentários da postagem, meu estômago revirando. Amigos, parentes, colegas, todos estavam radiantes de empolgação por fazer parte do grande dia. Alguém até brincou sobre o quão exclusiva devia ser a lista de convidados. Foi aí que a sensação ruim começou a crescer. Mandei uma mensagem para ela, nada dramático, apenas um simples: "Ei, vi a postagem. Nunca recebi meu convite. Será que ele se perdeu?" Fiquei olhando para o celular, esperando aparecer aqueles 3 pontinhos, eles não apareceram. Passou 1 hora, depois 2, quando o sol se pôs, já tinha me convencido de que estava exagerando, talvez ela estivesse ocupada, talvez só tivesse esquecido de responder, e então, às 22h34, meu telefone vibrou. Irmã, ei, eu ia falar com você sobre isso. Espero que entenda, mas tivemos que tomar algumas decisões difíceis sobre a lista de convidados, é um evento muito exclusivo, sabe como é? Tivemos que manter tudo elegante, sem querer ofender, mas você não combina muito com o estilo, sei que você ficará feliz por mim, mesmo de longe. Te amo. Evento exclusivo, não combina com o estilo, feliz por mim, de longe. Li a mensagem 3 vezes antes de realmente entender, eu não tinha sido esquecido, eu tinha sido deixado de fora de propósito, e eu sabia exatamente o porquê. Eu não era como os amigos da minha irmã, com suas unhas bem feitas, ternos caros e risadas artificiais em festas de coquetel sofisticadas. Eu não trabalhava em um escritório com um título pomposo, nem falava sobre investimentos durante o brunch. Eu era dono de uma oficina mecânica, uma oficina de sucesso, na verdade, especializada em carros de luxo, o tipo de negócio que gerava muito dinheiro, mas isso não importava para minha família. Para eles, eu não era um empresário, era apenas um mecânico. Sujo de graxa, um cara que sempre cheirava gasolina, com mãos permanentemente ásperas depois de anos de trabalho duro. Minha irmã sempre me olhou com desprezo por isso. Para ela, sucesso de verdade significava trabalhar em um escritório climatizado, usando um terno e comandando um negócio respeitável, não gerenciando uma oficina mecânica, não importava o quanto ela lucrasse. Ela nunca disse isso abertamente, mas eu vi em seus olhos toda vez que chegava aos jantares de família com minha roupa de trabalho, o leve franzir do nariz quando eu entrava, a forma como ela me apresentava aos amigos com um rápido e indiferente: "Ah, meu irmão tem uma oficina de carros." Como se eu fosse um constrangimento. E agora, depois de tudo que fiz por ela, ela simplesmente me apagou do casamento dos seus sonhos, um casamento que eu financiei, e de alguma forma, eu não era bom o suficiente para participar dele. Eu deveria ter visto isso chegando. Não era a primeira vez que minha família me fazia sentir como um estranho. Os sinais estavam ali há anos. Pequenas alfinetadas nos jantares de família. Comentários desdenhosos sobre o meu negócio. O orgulho nos olhos dos meus pais quando minha irmã foi promovida na empresa de marketing, enquanto quase ignoraram quando eu expandi minha oficina. Mas por mais que me tratassem assim, eu nunca disse não quando precisavam de mim. Quando minha irmã quis um casamento luxuoso mas não tinha dinheiro para bancá-lo, fui eu quem ajudou. Paguei o depósito do local, o adiantamento do buffet, até parte do vestido dela, e nunca pedi nada em troca. Você sabe como casamentos são caros. Ela suspirou uma noite, durante um jantar na casa dos meus pais, girando a taça de vinho entre os dedos. Se você quer algo bonito, tem que pagar por isso, eu respondi, meio brincando. Fácil para você dizer, ela bufou. Você não tem empréstimos estudantis, não precisa manter uma aparência profissional. Você usa as mesmas botas todos os dias. Essa era minha irmã em poucas palavras, ela associava sucesso à aparência, nunca se importou com o fato de que eu construí meu negócio do zero, que trabalhei 60 horas por semana para garantir que meus funcionários tivessem empregos estáveis, que cada centavo que eu tinha foi conquistado com suor. Para ela, eu era só o cara com as mãos sujas de óleo e problemas da classe trabalhadora. Mas mesmo assim, eu ajudei.
Quando ela e o noivo ficaram sem dinheiro, fiz a transferência sem hesitar, disse a mim mesmo que era pela família, que eu não esperava reconhecimento, mas agora, aqui estou eu, sem nem mesmo um convite. Naquela noite, eu não consegui dormir. Eu continuei revivendo cada momento dos últimos meses, tentando identificar exatamente quando ela decidiu que eu não era bom o suficiente para aparecer no casamento dela. Foi quando cheguei a um encontro de família direto da oficina, ainda com meu uniforme. Foi quando ela me apresentou aos amigos sofisticados como meu irmão. Ele trabalha com carros, como se eu fosse apenas um cara qualquer trocando pneus na rua, ou ela sempre me viu assim. Na manhã seguinte, dirigi até a casa dos meus pais. Não avisei que estava indo. Queria ouvir o que eles diriam quando não estivessem esperando por mim. Assim que entrei, ouvi a voz da minha mãe vindo da cozinha. Bem, você sabe como ele é. Ela dizia, o tom carregado com aquela mesma decepção silenciosa com a qual eu já estava acostumado. Eu só não quero que ele me envergonhe. Vai ser um evento sofisticado, minha irmã respondeu. Não posso deixá-lo aparecer parecendo que acabou de sair debaixo de um carro. Cerrei o maxilar. Ele é da família, meu pai murmurou, mas sua voz não tinha firmeza. Exatamente, e ele deveria entender que isso não é sobre ele, minha irmã rebateu. Não preciso dele lá deixando as pessoas desconfortáveis, ele não pertence a esse tipo de ambiente. Eu já tinha ouvido o suficiente. Empurrei a porta e entrei na cozinha. Minha irmã ficou pálida ao me ver. Minha mãe rapidamente se ocupou mexendo alguma coisa na panela, algo que claramente não precisava ser mexido. Então é assim que vocês me veem? Perguntei. Minha voz calma. Minha irmã hesitou antes de erguer os ombros. Não leve para o lado pessoal, só não é o seu tipo de gente. O meu tipo de gente, repeti, cruzando os braços. Ah, você sabe o que quero dizer, ela suspirou. Todo mundo lá é do mundo corporativo. Advogados, executivos, pessoas que realmente fazem networking. Você não tem nada em comum com eles, certo? Por que eu não fico sentado em um escritório empurrando papel o dia todo? Devo ser burro demais para manter uma conversa. Eu nunca disse isso, ela retrucou rapidamente, mas sua expressão a entregou. Minha mãe suspirou. Querido, é só um tipo diferente de evento. Você tem que admitir que às vezes parece um pouco rude. Você está sempre com aquelas roupas de trabalho e, bem, você não se comporta como os convidados dela. Eu sou dono de um negócio, disse, mantendo minha voz firme. Eu ganho mais dinheiro do que metade dessas pessoas sofisticadas que vocês estão convidando. Mas por que eu não uso terno todos os dias? Eu não sou bom o suficiente. Minha irmã revirou os olhos. Não é sobre dinheiro, é sobre imagem. Olha, você ajudou muito com o casamento e eu agradeço. Mas esse é o meu dia, eu preciso que tudo seja perfeito. Eu só acho que você não se encaixaria lá. Era verdade, não importava que eu tivesse pago as contas dela, que a tivesse socorrido incontáveis vezes quando gastava mais do que podia, que eu tivesse feito mais por essa família do que qualquer um. Para eles, eu sempre seria o mecânico sujo de graxa. Soltei o ar devagar, assentindo, entendi. Ah, não seja assim, minha mãe interveio. Teremos um jantar de família depois da lua de mel, só nós, vai ser mais o seu estilo. Sorri, mas não foi por gentileza. Você tem razão, disse, pegando as chaves do carro. Isso sim seria mais o meu estilo, porque no meu mundo, quando alguém te ajuda, você não vira as costas e o trata como lixo. Saí antes que pudessem dizer mais alguma coisa. Enquanto dirigia de volta para minha oficina, meu celular vibrou com uma mensagem da minha irmã. Irmã, não transforme isso em um grande drama, tá? Você sabe que eu te amo. Espero que ainda possa ajudar com o pagamento final do bolo. Vence na sexta. Beijos. Eu ri tanto que precisei encostar o carro. Ela realmente achava que eu ainda ia pagar, achava que eu engoliria meu orgulho como sempre fiz, não tinha a menor ideia de que eu estava farto. Quando finalmente estacionei na oficina, minha decisão já estava tomada. Durante anos, eu fui a rede de segurança da família, aquele para quem todos corriam quando as coisas ficavam difíceis, o que sempre dizia sim, não importava o custo. Eu tinha convencido a mim mesmo de que era meu dever, que era isso que uma família fazia, mas isso foi a gota d'água. Minha irmã não apenas pegou meu dinheiro, pegou enquanto me olhava de cima, aceitou cada cheque, cada transferência, cada centavo que enviei, mas quando chegou a hora de me reconhecer na frente dos amigos dela, de repente eu não era bom o suficiente. E mesmo assim, ela ainda teve a audácia de me mandar mensagem pedindo para pagar pelo bolo do casamento como se nada tivesse acontecido. Eu fui feito de idiota, não mais. Respondi a mensagem. Desculpa, eu não gostaria de te envergonhar sendo associado ao seu casamento, tenho certeza de que você vai conseguir resolver sem mim, boa sorte. Sem emojis, sem gentileza falsa, apenas um recado claro. Nem 5 minutos se passaram antes que ela ligasse, deixei cair na caixa postal,
ela ligou de novo, depois minha mãe, depois meu pai. Quando fechei a oficina naquela noite, tinha 12 chamadas perdidas. Na manhã seguinte, acordei com uma enxurrada de mensagens desesperadas. Irmã, o que você quer dizer com não vai pagar? O bolo já foi encomendado. Irmã, você não pode simplesmente desistir, estamos contando com você. Mãe, querido, não seja rancoroso, foi só um mal-entendido, vamos conversar. Pai, criamos você melhor do que isso. Olhei para o celular, balançando a cabeça, nenhum deles pediu desculpas, nenhum desculpa por termos te magoado, só expectativas, só a suposição de que eu continuaria desempenhando meu papel. Liguei para minha irmã, ela atendeu no primeiro toque. Meu Deus, finalmente! Escuta, eu não sei o que deu em você, mas você está agindo como um louco, você já tinha concordado em pagar. Mudei de ideia, cortei. Silêncio. O quê? Mudei de ideia, repeti, devagar, deixando as palavras se assentarem. Não vou pagar mais um centavo, você vai ter que dar um jeito sozinha. Você está falando sério agora? Ela gritou. Então é assim que você vai me trair? Eu ri. Te ferrar, perguntei. Você quer dizer como quando convenientemente esqueceu de me convidar porque eu não combinava com o clima do seu casamento? Ou como quando você e a mamãe falavam de mim como se eu fosse uma vergonha? Esse tipo de traição. Ela bufou. Meu Deus, não é a mesma coisa, disse, revirando os olhos. Isso era só sobre aparência. Eu não quis dizer de um jeito ruim, mas isso é dinheiro de verdade, uma responsabilidade real e não é problema meu, interrompi calmamente. Você não me quis no seu casamento, tudo bem, mas você não pode pegar o meu dinheiro e fingir que eu não existo. Você deixou bem claro que eu não pertenço a esse mundo, então estou apenas agindo de acordo. Ah, não seja tão dramático, ela retrucou. Você só está bravo porque não foi convidado, cresce. Soltei o ar pelo nariz, segurando a paciência. Sabe o que é engraçado? Perguntei. Você acha que eu estou chateado pelo convite, mas não é isso. O que me incomoda é que você me usou, me tratou como um caixa eletrônico ambulante e ainda teve a coragem de me menosprezar. É isso que me deixa puto. Ah, por favor, ela zombou. Você tem dinheiro de sobra, nem ia sentir falta. E ali estava. Não era gratidão, não era nem mesmo expectativa, era ganância pura. Você tem razão, falei, minha voz agora fria, eu tenho dinheiro de sobra, e nenhum centavo dele vai para você nunca mais. Espera, ela começou, mas eu desliguei. Dessa vez, eu tinha terminado. Eu não ouvi mais nada dela pelo resto da semana, mas meus pais, esses não deixaram barato. No sábado, eu já estava sendo atacado por todos os lados. Sua irmã está tão estressada, minha mãe lamentou, não pode fazer só mais esse favor. Já está tudo planejado, meu pai acrescentou, o que são alguns milhares para você. Família ajuda família, minha mãe repetia, como se isso devesse significar algo para mim. Mas eu já tinha ouvido o suficiente. Então, finalmente, eu disse o que precisava ser dito. Família ajuda família? Engraçado, falei, não me lembro de nenhum de vocês me ajudando quando eu estava começando meu negócio, ou quando eu trabalhava 16 horas por dia para conseguir pagar tudo sozinho, ou quando paguei metade do casamento dela e ainda fui tratado como lixo. Silêncio. Vocês que se virem, finalizei, estou fora. Desliguei e bloqueei os números deles. Deixei que se desesperassem. Eu não esperava silêncio, não da minha irmã, não dos meus pais, não de ninguém da minha família que passou anos me tratando como um caixa eletrônico. Eu esperava ligações implorando, talvez até algumas ameaças disfarçadas de você vai se arrepender disso ou você está sendo egoísta, mas por 2 dias inteiros, meu telefone ficou mudo. E foi aí que eu soube. Eles não estavam me ignorando por raiva, estavam desesperados, tentando descobrir como substituir o dinheiro que eu havia arrancado deles, tentando reverter o erro de terem assumido que eu sempre estaria lá, independentemente de como me tratavam. E então, no terceiro dia, minha mãe apareceu na minha oficina. Ela não ligou antes, simplesmente entrou como se fosse dona do lugar, os olhos varrendo o ambiente, observando os carros sendo consertados, os funcionários se movendo de um lado para o outro com eficiência. Enxuguei as mãos em um pano e cruzei os braços. Aconteceu alguma coisa? Perguntei. Precisamos conversar, ela disse, a voz tensa. Fiz um gesto em direção ao escritório. Por favor. Ela entrou, sentou-se na cadeira em frente à minha mesa e cruzou as mãos no colo. Parecia desconfortável, como se não pertencesse ali, como se preferisse estar em qualquer outro lugar. Eu levei meu tempo para me sentar, queria que ela sentisse aquele desconforto. Sua irmã está com problemas, finalmente disse.
Levantei uma sobrancelha. Ah, não se faça de desentendido, ela continuou. Não sei do que você está falando, retruquei, recostando-me na cadeira, mas tenho a sensação de que você vai me contar. Ela soltou um suspiro irritado, como se fosse ela quem tivesse o direito de estar frustrada. A confeitaria não vai liberar o bolo do casamento até receber o restante do pagamento. O local está ameaçando cancelar a recepção se ela não quitar o saldo pendente, e ela ainda não terminou de pagar o florista. Fiquei em silêncio. O casamento é em 2 semanas, e ela não tem o dinheiro, minha mãe impressionou. Que pena, comentei. Ela piscou, como se não pudesse acreditar que eu não estava pulando para resolver a situação. Você tem dinheiro, ela disse cuidadosamente, como se estivesse falando com uma criança, poderia ajudá-la e nem sentiria a diferença. Lhe dei um sorriso lento. E, no entanto, aqui estamos nós. Suas narinas se alargaram. Para de ser mesquinho, você concordou em pagar, ela planejou tudo contando com isso, você não pode simplesmente desistir de última hora. Inclinei a cabeça. Ah, tipo como ela planejou a lista de convidados sem mim? Engraçado como as coisas funcionam, né? Isso não é a mesma coisa. Claro que é, respondi. Ela fez uma escolha, eu fiz a minha. Ela quis um casamento sem mim nele. Ótimo. Isso significa que ela não precisa do meu dinheiro também. Pelo amor de Deus, minha mãe resmungou, esfregando as têmporas. Esperei que ela tentasse algo novo, que tentasse me fazer sentir culpado, que me lembrasse que família ajuda a família, que eu não deveria guardar rancor, que isso não é como eu fui criado, mas, em vez disso, ela soltou um longo suspiro e se endireitou na cadeira. Se você não ajudar, ela vai ter que reduzir tudo, vai ser humilhante, as pessoas vão comentar. Eu ri. Ah, agora chegamos ao verdadeiro problema. Seu rosto escureceu. Não se trata apenas de aparências, disse rigidamente, ela merece um casamento bonito. Ela merece exatamente aquilo que pode pagar, corrigi, e, claramente, esse não é o casamento que ela planejou. Os lábios da minha mãe se apertaram em uma linha fina, então é isso? Você vai simplesmente ficar sentado aqui e deixar sua irmã sofrer? Ela não está sofrendo, respondi sem emoção, ela está tendo um choque de realidade, um que já deveria ter acontecido há muito tempo. Minha mãe me encarou por um longo momento, sua expressão indecifrável, então se levantou, alisou a blusa e ajustou a alça da bolsa. Você vai se arrepender disso, disse simplesmente. Dei de ombros, talvez. Ela saiu sem dizer mais nada, e tudo o que senti foi alívio. Nos dias seguintes, as rachaduras no casamento perfeito da minha irmã começaram a aparecer. Primeiro, ela postou um status vago no Facebook. É tão difícil quando pessoas em quem você confia te decepcionam, mas acho que faz parte da vida, né? Ignorei. Depois, recebi uma ligação de um primo em comum. Cara, o que está acontecendo? Sua irmã está surtando, ela disse que você desistiu de pagar pelo casamento. Isso mesmo, respondi. Mas, por quê? Porque ela não me convidou. Silêncio. Ah, tá, entendi. No dia seguinte, minha irmã me mandou uma mensagem. Podemos conversar? Esperei 1 hora antes de responder. Conversar sobre o quê? Eu não quero que as coisas fiquem assim entre nós. Podemos nos encontrar para um café. Quase ri. Ela não queria que as coisas ficassem assim. A mesma irmã que me excluiu deliberadamente do dia mais importante da vida dela porque eu não combinava com sua imagem. Não. Ela não queria que as coisas ficassem assim porque agora isso era um problema para ela. Mas eu estava curioso, então aceitei. Quando cheguei ao café, ela já estava lá, batucando as unhas perfeitamente feitas contra a xícara. Ela me lançou um sorriso hesitante. Oi. Oi. Sentei-me. Ela suspirou dramaticamente. Olha, eu sei que você está chateado. Eu não estou chateado, interrompi, eu só finalmente vejo as coisas com clareza. Ela franziu a testa. O que isso quer dizer? Quer dizer que agora eu entendo, sou útil quando você precisa de algo, mas no segundo em que me torno um incômodo para o seu mundinho perfeito, você me descarta. Isso não é justo, protestou. Não é. Cruzei os braços. Você achou que eu não era bom o suficiente para estar no seu casamento, mas meu dinheiro era bom o suficiente. Você não pode ter os dois. Ela apertou os lábios. Eu só queria que tudo fosse perfeito, e achei que você não ligaria. Bom, agora você sabe. Ela hesitou. Se eu te convidar agora, você me ajuda? Eu sorri, então me levantei. Aproveite seu casamento, mana, mas você vai ter que dar um jeito sozinha. E saí.
Na manhã do casamento da minha irmã, acordei me sentindo leve, sem estresse, sem culpa, sem obrigações. Pela primeira vez em anos, eu não estava preso às expectativas deles. Não tinha razão para correr de um lado para o outro resolvendo problemas de última hora. Ninguém me ligava pedindo para cobrir custos extras ou implorando para que eu salvasse o dia, porque eu não fui convidado, e porque eu finalmente parei de me importar. Mas, aparentemente, minha família ainda não tinha parado de se importar com o meu dinheiro. Às 11 horas, minha mãe ligou, deixei tocar. Às 11h30, meu pai tentou, ignorei. Às 12h03, meu celular acendeu com uma mensagem do meu primo. Cara, você não vai acreditar nisso, o Mocal acabou de expulsar todo mundo. Fiquei olhando para a tela, então comecei a rir. A catástrofe que eu os avisei, eu lhes dei todas as chances de consertar a bagunça. Em vez disso, minha irmã assumiu que alguém qualquer um iria intervir no último segundo, mas ninguém fez. Sem o pagamento final, o Mocal cancelou. Os funcionários literalmente trancaram as portas enquanto os convidados chegavam. Pessoas de terno e vestidos de gala ficaram paradas do lado de fora, confusas, enquanto a cerimonialista tentava desesperadamente explicar a situação. E minha irmã? Ela estava histérica. O bolo de 5 andares nunca foi entregue. Os arranjos florais de alto nível cancelados. O casamento luxuoso, aquele do qual ela tanto se gabou durante meses, desmoronado. Às 13h15, ela finalmente me ligou. Atendi. O quê? Falei, minha voz neutra. Você está feliz agora? Ela gritou. Recostei-me na cadeira, divertido. Sobre o quê? Você sabe exatamente sobre o quê? Ela esbravejou. O casamento está arruinado. Oh, comentei casualmente, faltou dinheiro. Você sabia que não tínhamos dinheiro suficiente? Ela gritou. Você tinha que ajudar, você prometeu. Eu ri, não. Você assumiu. Silêncio. Você me deixou falhar, ela disse finalmente, a voz tremendo. Não corrigi, você falhou sozinha. E, pela primeira vez, ela quebrou. Eu não entendo, sussurrou. Por que você simplesmente não ajudou? Depois de tudo que passamos, depois de tudo que eu fiz. Eu ri, sem humor. Depois de tudo que você fez, minha paciência se esgotou. Você quer dizer me usar por anos? Pegar meu dinheiro sem pensar 2 vezes? Me tratar como lixo no momento em que não fui útil para você. Eu não quis dizer desse jeito, ela murmurou. Você nunca quer, falei friamente, esse é o problema. O silêncio se estendeu entre nós, então sua voz vacilou. Então é isso? Você vai simplesmente me abandonar? Eu já fui embora, respondi. Você só percebeu agora. E desliguei. O casamento foi transferido para o quintal de um parente na última hora, sem decorações extravagantes, sem buffet 5 estrelas, apenas uma estrutura improvisada com o que conseguiram juntar de última hora. Ouvi dizer que minha irmã passou a noite inteira tentando segurar as lágrimas, humilhada demais para sequer aproveitar o próprio casamento. Não procurei saber como estavam, não pedi desculpas, não me ofereci para ajudar, deixei que eles resolvessem tudo sozinhos, pela primeira vez na vida. E, pela primeira vez, me senti livre. A atualização final, 1 ano depois. Levou meses até que meus pais finalmente aceitassem que eu não mudaria de ideia. Primeiro tentaram me fazer sentir culpado, depois ficaram com raiva, depois veio o silêncio. E agora eles me tratam com cuidado, como se finalmente entendessem que, se me pressionarem demais, eu não hesitarei em ir embora para sempre. Quanto à minha irmã, ela nunca se desculpou, mas também nunca mais me pediu dinheiro. Eu considero isso uma vitória. E eu? Ainda estou gerenciando meu negócio, ainda estou indo muito bem, só que agora, cada centavo que eu ganho é meu.